Bom dia, esse é o bate-papo de hoje. Nós vamos continuar com a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 14. E ele vem falando sobre o complô para prender Jesus. Jesus é ungido em Betânia. Judas se oferece para entregar Jesus. A instituição da ceia do Senhor. A indicação do traidor. A Santa Ceia. Jesus anuncia a negação de Pedro. Jesus ora no Getsêmani. A prisão de Jesus, o jovem que escapou, Jesus diante do Sinédrio, Pedro nega conhecer Jesus. É bem longo, né, esse capítulo, então já vou fazer a leitura dele já. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam uma maneira de prender Jesus com engano para matá-lo. Mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro de perfume de nardo puro, caríssimo. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Porém, havia alguns que falavam entre si, indignados. Para que se fez este desperdício de perfume? Porque esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, entregando-as aos pobres. Estavam irritados contra ela. Porém Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela realizou em mim uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para o sepultamento. Em verdade eu vos digo, onde quer que se proclame o evangelho no mundo inteiro, também se dirá em memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ao encontro dos principais sacerdotes para entregá-lo à traição. Eles, ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Ele buscava como entregá-lo no momento oportuno. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando estavam sacrificando o cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, saia ao encontro de um homem que leva um cântaro de água, segui-o. E onde quer que ele entre, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está meu aposento em que poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cômodo no andar de cima, mobiliado e preparado. Fazei os preparativos ali. Saindo os discípulos, chegaram à cidade e, achando como lhes dissera, prepararam a Páscoa. Ao entardecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados à mesa, comendo, disse Jesus, em verdade eu vos digo, que um de vós que está comendo comigo me trairá. Eles começaram a se entristecer e a perguntar um a um, acaso sou eu? Jesus lhe disse, um dos 12, um que molha comigo no prato. Porque o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse não haver nascido. Enquanto comiam, tomou um pão e, tendo abençoado, partiu e deu-lhe o pão, dizendo, tomai, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e lhes deu, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então disse-lhe Jesus, todos vós sofrereis tropeço, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro lhe disse, ainda que todos sofram tropeço, eu não. Disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro disse com mais veemência, ainda que tenha de morrer contigo, de modo algum te negarei. Todos também diziam o mesmo. Chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui até que eu tenha orado. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. E disse-lhes, minha alma está aflita com uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Ele foi um pouco mais adiante, caiu em terra e começou a orar para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, tudo é possível para ti.
afasta de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não tivesses forças para vigiar por somente 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, encontrou-os dormindo, porque seus olhos estavam muito carregados e não sabiam o que lhe responder. Voltou pela terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. Vede, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Vede o que me trai está aqui. Ele ainda estava falando quando de repente Judas, que era um dos 12, veio com uma grande multidão com espadas e varapaus de parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. O que o entregava lhe deram um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Mestre, mestre, beijando. Assim lançaram mão dele e o prenderam. Porém um dos que estavam ali perto puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a ele, disse-lhes: Como a um salteador saíste com espadas e varapaus a me prender? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então todos os abandonaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto somente em um lençol sobre o corpo nu, e o detiveram. Mas ele largou após si o lençol e fugiu nu. Levaram Jesus diante do sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. Também Pedro seguiu de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote, onde estava sentado com os guardas, aquietando-se junto ao lume. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho para matar Jesus, mas não o achavam, porque muitos davam falsos testemunhos contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Eu derribarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Porém, nem assim o testemunho deles era idêntico. Então o sumo sacerdote levantou-se no sinédrio e perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes ao que estes testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar, dizendo: És tu, ó Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Para que necessitamos de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece. E todos os consideraram réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe bofetadas, e dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o receberam a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao ver Pedro, aquentando-se, depois de olhar fixamente para ele, disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei e não compreendo o que tu estás dizendo. E saiu fora à entrada, e o galo cantou. A criada, vendo, começou a dizer outra vez aos que ali estavam: Este é um deles. Mas ele o negou de novo. Pouco depois, os que estavam ali voltaram a dizer a Pedro: Por certo que tu és um deles, porque certamente és também Galileu, e tua maneira de falar é semelhante. Ele começou a maldizer e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem de quem falas. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ao se dar conta, começou a chorar. Bom, gente, chega a ficar embargado, né? Essa passagem aqui, os últimos momentos de liberdade de Jesus, né? Aonde ele vem falando da ceia, né? Vem falando de entregar, vem falando do julgamento dele, vem falando da prisão dele, né? Da oração,
né, quando ele deixou e foi orar e pediu para vigiar, e eles dormiam, não aguentavam. Da negação do Evangelho, da negação de Cristo, dizer que não conhece, por temer pela própria vida, o que chega a ser um contrassenso, né? Porque se é morrendo que se vive para a vida eterna, aquele que crê em mim já está salvo, só se chega ao Pai através de mim. Todas essas coisas que dizem, e quando toca na carne é muito difícil. Até aqui, né? Jesus mesmo dizendo que ele sofreu uma tristeza na alma, ele sabia que estava chegando a hora, e ele já estava sentindo, ao meu ver, a pior dor que tem, que é a dor na alma, a dor no espírito. Ela passa a ser física. Diz aqui nas passagens que ele chorou sangue, suou sangue. Fico imaginando a dor da alma, essa dor do espírito, aonde ele pediu para afastar esse cálice dele, né? Pediu para arrancar isso dele, porque realmente é muito difícil passar por isso. Mas ao mesmo tempo é muito rápido, ele pensa isso como a natureza humana, mas ao mesmo tempo ele que seja feita a tua vontade, e entrega a vida dele, né? Entrega o sofrimento dele, aceita que aquilo é o que tem que ser cumprido, né? E realmente de tocar o coração, de se emocionar diante disso tudo, né? E eu vou ficando aqui, vou dando só uma sugestão para encerrar, quem ouviu até aqui, né? Lá para ler o Salmo 145, né? Bom, gente, esse foi o bate-papo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém.